Dejane, seja bem-vinda. Bom retorno. Obrigada, bom dia a todos, bom dia João, Onofre, toda a equipe, a todos os ouvintes pelo estado de Mato Grosso, muito bom estar de volta. Dejane que teve um probleminha de doença nesse período, né, Dejane? Mas graças a Deus, 100%, tudo já certo. Recuperada, tudo certo, graças a Deus. Que bom. Feliz com o seu retorno e a sua saúde, principalmente. Exatamente, e vamos falar de agro, né? Isso. Vamos falar de agro. Nós estamos com o nosso entrevistado já na linha. Ele não está conosco no estúdio, está no Nortão de Mato Grosso, em Sinop. Hoje a gente fala com o Gustavo Avelar. Gustavo é engenheiro agrônomo e fundador da Integração Mato Grossense do Agronegócio Imagro. Bom dia, Gustavo. Tudo bem com você? Tudo bem aí em Sinop? Bom dia, Dejane. Tudo ótimo. Obrigado pela oportunidade de estar batendo um papo aqui sobre agronegócio, uma coisa que eu vivo no meu dia a dia. Né? Bom dia a toda a bancada aqui. E aqui em Sinop hoje, amanheceu o dia chovendo, né? O Mato Grosso está um pouco seco e hoje amanheceu o dia chovendo, tá com cara que vai chover o dia todo aqui. É uma chuva aguardada, uma chuva aí comemorada por quem está com a produção no campo, né, e precisa dessa chuva aí para a umidade no solo. Bom, o Gustavo, ele recentemente teve um artigo publicado que trouxe uma abordagem muito interessante que fala da necessidade das práticas, das ações, de tudo que é discutido em conferências como foi na COP27 no Egito. Nessa COP, inclusive, João, a gente viu um protagonismo muito interessante de Mato Grosso. Mato Grosso foi muito aplaudido em suas apresentações, até mesmo por apresentar uma excelente produção, um aumento de produção ano a ano, safra a safra, mantendo sempre a sustentabilidade, uma vez que o nosso território estadual tem 62% de vegetação preservada. E o Gustavo fez uma abordagem muito boa, que é a questão de se colocar tudo em prática agora e ter o agronegócio como a principal solução aí para as mudanças climáticas. O nosso agro é a solução, Gustavo? Tejane, com certeza o agro é a solução. Na verdade, dentro de toda a cadeia produtiva que a gente tem mundial, você pega ali 2/3 do carbono que a gente emite, a poluição que a gente emite a base de gás, ele é por queima de combustíveis fósseis. E só dentro do agronegócio que a gente consegue reverter esse carbono que foi emitido novamente para o solo. Então, a principal ferramenta para minimizar os impactos da queima de combustível é o agronegócio, sem dúvida nenhuma. E o agronegócio brasileiro ele sai muito na frente do restante do mundo pelas práticas agrícolas que a gente tem desenvolvida pela Embrapa. E em Mato Grosso se destaca essa questão também, pelo uso cada vez de uma forma mais otimizada também do solo. Seria isso? Seria isso. O que acontece? Quando a gente planta qualquer lavoura, soja, milho, pastagem, ela tem a habilidade de fixar o carbono que está no solo. Então ela tira do ar e joga para o solo, e isso aí faz com que o ar que a gente respire fique menos poluído e diminui o aquecimento global, as mudanças climáticas que todo mundo fala aí. Então o agronegócio mato-grossense, por ele utilizar um alto índice de tecnologia e uma das principais práticas, o plantio direto aqui na nossa região, faz com que ele fixe muito carbono, ele ajude o ambiente, ao invés de levar mais carbono, levar mais poluição para o ar. Isso é um ponto extremamente importante. Como você citou o plantio direto, o produtor rural já tem ações desenvolvidas que auxiliam nessa questão de sustentabilidade, que fazem esse resgate, que geram créditos, mas muitas vezes o produtor nem sabe disso, né? Nem sabe que pratica essas ações. Ele faz pela prática mesmo, pelas ações de ser de uma forma mais prática de cultivo também, para evitar aí uma degradação do solo, mas ele nem usufrui disso de uma forma de ganhar dinheiro com isso mesmo. Correto, Dejane. Quando a gente começou esse trabalho de certificação de fazendas carbono zero, um ponto que chamou muita atenção as principais práticas defendidas mundialmente para a sustentabilidade do agro, o produtor mato-grossense já faz. Né? Uma delas é o plantio direto. Nós temos aí plantio direto em 95% das áreas plantadas hoje no Mato Grosso. E é a principal
ferramenta do agro para fixar carbono. Outras práticas, como redução de volume de cauda, que você reduz a quantidade de água, né? E também otimiza o maquinário, isso faz com que o maquinário gaste menos combustível, são práticas que é do dia a dia do produtor. O que a gente está fazendo? A gente está organizando e padronizando essas práticas para certificar elas lá na frente. E como o produtor pode dar início a esse processo? Ou seja, práticas que ele já utiliza, já faz na fazenda, mas reverter isso em vantagens para ele. Como é que ele começa a mensurar tudo isso que ele já faz? Regiane, o primeiro ponto é ele perder esse medo da sustentabilidade. A sustentabilidade é real hoje, ele já realiza muitas práticas agrícolas que são sustentáveis, que são regenerativas, e ele precisa organizar e mostrar para o mercado, mostrar para as pessoas o que ele está fazendo. Então é muito mais um processo de organização e auditoria do que um processo de implementação de novas práticas. Eu vou, dentro do projeto nosso aí, das 10 boas práticas que a gente vai implementar, 7, 8 o cliente já faz, a gente vai estar implementando 3, 4 por ano. Então, o que ele precisa é se organizar, estudar um pouco, procurar empresas que ajudem ele a auditar o que ele está fazendo, para ele poder ter uma fazenda com certificação. E esse processo de auditoria, de análise, certificação, leva tempo? Ele leva tempo porque ele acontece uma safra na outra, né? Nós temos o mercado agro, ele tem essa peculiaridade. A gente tem que esperar a safra acabar. Então, a gente precisa acompanhar a safra do início ao fim para certificar as boas práticas, o que está acontecendo ali, a fixação de carbono, o plantio direto, as boas práticas agrícolas. Ele leva uma safra para você ter o início de uma certificação bem certificada, né, que tem validade internacional. Mas, dentro do sistema agro, uma safra acontece de forma muito rápida. Então, o produtor não tem dificuldade de fazer isso. O que ele precisa é um pouco de paciência, dar os dados corretos, a documentação, para isso acontecer. E que tipo de vantagens o produtor pode ter? Na prática, isso é revertido em valores, isso é revertido numa valorização da produção, ou seja, quem compra aquele grão daquela fazenda paga mais por esse grão? De que forma o produtor ganha a partir do momento que ele tem esses dados reconhecidos e validados na propriedade? Rejane, o primeiro ponto que o produtor vai ter de vantagem é o seguinte: redução de custo, porque as práticas regenerativas elas geram uma redução de custo, beleza? E aumento de produtividade. Porque quando você implementa práticas bem feitas de plantio direto, de conservação de solo, você tem um aumento que a gente chama de CTC do solo, matéria orgânica do solo aumenta. Isso automaticamente retorna em produtividade. Então, um ponto bem importante da certificação que a gente está trabalhando hoje é o seguinte: ela tem um impacto na primeira safra que o produtor começa a trabalhar, ela tem impacto em redução de custo e aumento de produtividade. Esse é o primeiro impacto. O segundo e o terceiro impacto são valorização de bancos. Os bancos estão buscando fazendas, propriedades rurais que têm certificação para incentivo na parte de juros. Então, esse é um mercado extremamente interessante que remunera o produtor diretamente. E aí, o terceiro e o quarto passo, o terceiro seria você comercializar esse grão de forma diferente do mercado. Você tem grandes empresas produzindo carnes carbono zero, então você encaixa dentro dessa cadeia. E você também tem um mercado de carbono que a gente está olhando lá na frente. Então, seria o quarto passo aí de rentabilidade. Então, ele começa reduzindo o custo e tendo mais lucro. Depois, ele começa a ter uma visão diferente da parte bancária e menores juros. Logo depois, ele começa a vender o produto dele mais caro no mercado e ainda tem o crédito carbono lá na frente. E tem mudanças nesse processo ou são necessárias as mudanças de início já na forma de gestão da propriedade e também na visão de quem trabalha? Todo o pessoal tem que ser envolvido ali, os funcionários, o pessoal que está na parte administrativa, o proprietário? Excelente pergunta. Um impacto muito grande que os projetos têm tido é na equipe das fazendas e propriedades rurais. Por quê? Todo projeto de certificação que a gente trabalha, ele começa capacitando a equipe, trazendo a equipe do nosso lado, engajando a equipe. Isso faz com que a retenção de funcionários na fazenda aumente e uma valorização muito grande profissional dentro da fazenda.
Então a gente começa capacitando, engajando a equipe, mostrando o que a gente quer fazer, e depois a equipe começa a tocar isso sozinho. Isso é um ponto extremamente importante. Quando você leva uma certificação para a sua fazenda, um ponto que você busca é que sua equipe se engaje com algum projeto, né? Que não fica só a posição do dono cobrando. Você tem a equipe engajada em conseguir alguma meta específica daquela certificação. E isso tem um benefício muito grande quando se fala em equipe, retenção de pessoas e motivação. É essa questão, né, João? A necessidade de todos que estão nesse processo é uma mudança dentro da propriedade, uma mudança de visão, de valores, que vai gerar ainda mais valor para a propriedade, mas que todos os envolvidos precisam estar atentos ao processo, né? Uma questão que está ligada a um pensamento global hoje de economia de produção, né? Gustavo, aqui é João Edson. Eu tenho uma velha discussão com o agro, né? Desde a época já faz bastante tempo isso, né? Eu acho que já nem lembro, desde a criação da ProSoja, que eu falo o seguinte: o agro e a indústria mato-grossense têm práticas excelentes, práticas de primeiro mundo, mas tem uma dificuldade enorme de comunicar isso. Eu, ouvindo você falar aqui, fico encantado com tudo isso que é desenvolvido, muito à frente do próprio tempo, né? Mas como comunicar isso? A gente sabe que o comércio, uma série de fatores passa pela comunicação. Vocês têm pensado nisso também? Com certeza, João. A gente tem investido bastante nessa parte de marketing, indo nas principais redes de notícia, mostrando isso aí para o mercado, certificando os clientes e mostrando até para a sociedade em volta. Então, uma das práticas que a gente está trabalhando dentro das propriedades é o agroeducar. Porque não adianta a gente comunicar lá na frente se a gente não está comunicando aqui no nosso bairro, na nossa cidade. Então, a gente está fazendo um trabalho de base, inicialmente, e também via redes sociais, mídias sociais, a gente está buscando os grandes públicos. Esse é um projeto que a gente começou tem pouco tempo, mas ele está tomando um corpo muito grande, até com várias multinacionais, uma área expressiva já no Mato Grosso. Nós temos mais de 100 mil hectares envolvidos nesse projeto hoje, e a gente espera chegar em São Paulo, grandes capitais, instituições financeiras, para mostrar um agro diferente, que é isso que você falou, João. A indústria brasileira, a indústria mato-grossense, do produtor mato-grossense, ele tem uma alta tecnologia, até mesmo porque nosso estado é muito visado. Todo mundo olha aqui, a fiscalização é pesada. Isso faz com que o padrão nosso seja elevado. E a gente precisa vender isso melhor, e é um dos pilares da Fazendas Carbono Zero. É impactar as futuras gerações com um agro mais produtivo e sustentável. Bacana. Bom, esse projeto, então, Fazenda Carbono Zero, é um projeto aberto, novas fazendas podem aderir, vocês já trabalham com um grupo fechado de fazendas? O primeiro módulo desse ano, Dejane, a gente começou com 100 mil hectares, né? E ele é um projeto aberto. Provavelmente a gente, no próximo ano, vai abrir novas vagas para começar o processo de capacitação. A gente sempre começa pela capacitação. Então, como é um projeto voltado para o produtor rural, ele é um projeto que a gente carrega mais, a gente tem mais pessoas na equipe para ajudar o produtor a estar implementando as práticas e certificando elas. A gente não passa só uma lista, você tem que cumprir isso aqui. A gente vai lá, treina, organiza. É um trabalho muito mais de uma consultoria de gestão do que de uma certificação que só passa uma lista do que vai fazer. A gente acompanha todos os passos, sistema, implementação, capacitação de equipe, para aquilo dar certo. A gente tem, como a gente faz um trabalho minucioso, a gente tem vagas limitadas, mas a gente vai ter vaga sim para 2023 e 2024. É isso aí. E é importante também, João, a gente ver, como o Gustavo colocou, que muitos processos já são feitos, muitos requisitos já são cumpridos na propriedade, então muitas vezes é um ajuste aqui, outro ali, para que a fazenda fique ajustada e os processos evoluam e essa fazenda passe a ser certificada também nessa nova economia aí que, quem sabe, ganhando com créditos de carbono, né? Verdade, a gente fica feliz que já é uma prática, né? Isso. Muitos que não estão, muitas vezes, certificados, não estão ali, mas já tem, já tem essa prática, já né? praticam. Dejane, ontem eu estava lendo no jornal Valor Econômico à noite uma matéria longa sobre a possibilidade de um acordo União Europeia-Mercosul. Um grande acordo comercial, um dos maiores do mundo na modernidade.
E lá se fala muito, né, nisso que ele está dizendo, da sustentabilidade e dessa gestão muito forte na produção, tanto do ponto de vista de qualidade quanto de sustentabilidade. Uma das questões tem que quebrar um pouquinho a arrogância deles, né? Eles têm muito que aprender com a gente, eles sempre acham que tem que ensinar. Muito. Mas eu confio nessa nova geração, igual o Gustavo aí, jovem, tá? Eu acho que é essa geração que vai conseguir mudar essa chave. Que bom. 7h31. Obrigada, João. Obrigada, Gustavo. Um bom dia de trabalho aí a você. Pela belíssima entrevista, viu, Gustavo e Dejane. Obrigada. É bom sempre trazer informações, ainda mais informações do que já é feito e como evoluir. Sim. Às vezes tem algum produtor aí nos ouvindo e que pode mudar alguma coisa na propriedade e passar a integrar essa gestão aí também mais ajustada na questão de sustentabilidade. Sempre um prazer estar aqui. Muito obrigada, Gustavo. Obrigado, Dejane. Obrigado, João. Obrigado a toda a bancada aí. É um prazer estar participando aqui com vocês e estou sempre à disposição quando vocês precisarem, né? Só me ligar, me falar que eu posso estar participando aqui com vocês. Esse horário para mim é bom aqui, que eu não fui para o trabalho ainda. Fantástico. Obrigadão, viu? Parabéns pelo trabalho. Muito obrigada. A gente que agradece e deixa também os microfones sempre à disposição. Obrigada, João. Obrigado você, Dejane. Saúde. Saúde sempre. Amém. A todos. 7h32.